Olá, queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre visão espiritual. A visão que Deus nos dá, a visão que nos faz enxergar aquilo que só Deus enxerga, a visão de Deus que nos faz enxergar aquilo que nós humanamente não poderíamos enxergar. O livro de Provérbios, capítulo 29, a Bíblia diz de que sem visão o povo padece. E visão que a Bíblia se refere é a visão espiritual. Eu queria compartilhar com você uma história de algo verídico que aconteceu comigo alguns anos atrás em uma propriedade aqui próximo de nossa igreja. Eu, por muito tempo, namorei um prédio, um lugar que tinha alguns apartamentos e um grande salão onde antes era uma fábrica, uma empresa, havia estacionamento ali para 80, 100 carros, havia uma entrada bonita, alguns apartamentos, e eu fiquei pensando comigo, isto aqui, este lugar, que por sinal naquela época estava à venda, no meu coração eu dizia, este lugar seria uma igreja perfeita. Tem espaço, tem estacionamento, tem um amplo salão, tem um restaurante, que era o restaurante da empresa, que poderia ser uma cantina. Eu fiquei a imaginar cada detalhe, cada espaço. Inclusive, eu contactei o corretor e eu fui e eu olhei o prédio. Era bonito demais. Eu fiquei namorando por bom tempo, porque o preço estava fora do meu alcance, até que um dia eu notei que algumas máquinas entraram e começaram a derrubar todo aquele prédio. Eu pensei comigo, meu Deus, quem é o louco que derrubaria algo tão bacana, tão bem estruturado? Eu, na minha visão, pensava, quem seria o louco para desperdiçar um investimento, uma coisa tão bonita e tão bacana como era o que tinha naquele lugar? Os trabalhadores vieram, derrubaram as paredes, arrancaram todo o concreto da base, deixaram em terra pura. Não demorou muito tempo e o mato começou a crescer e aquilo remoía por dentro de mim, porque eu pensava comigo, a pessoa que fez isto não tem visão. Até que, passado algum tempo, vieram outras máquinas, outros trabalhadores, e ali então começou a ser edificado um prédio. Inclusive, aqui perto de nossa igreja, é aonde eu me refiro, este terreno, hoje existem 2 torres de apartamentos com mais de 12 andares cada um. Existe o playground, existe o salão de festa, uma entrada bonita, e hoje eu noto e percebo de que alguém olhou aquele mesmo terreno que eu achava que era o topo de tudo que aquilo poderia ser, e alguém enxergou algo que eu não vi. Alguém com mais visão, alguém com uma visão empreendedora muito maior do que a minha, não enxergou apenas o salão e os poucos apartamentos e uma estrutura decadente. Alguém olhou e enxergou 2 torres com 12 andares e muitos moradores e um retorno financeiro muito grande. Assim é como é a nossa vida espiritual. Às vezes nós nos contentamos com tão pouco e achamos de que aquilo é o pico de tudo que pode acontecer de bom em nossa vida. E enquanto que nós olhamos para aquela estrutura limitada e nós nos contentamos, há um Deus nos céus que enxerga em nós não apenas aquilo que nós somos, mas aquilo que nós poderíamos ser. E é por isto que Deus trabalha em nós. Ele quer implantar em nós a visão que Ele tem sobre a nossa vida, as nossas capacidades, os nossos dons e os nossos talentos. É por isto que Deus está sempre nos cutucando para crescermos, para sermos homens e mulheres melhores na presença dEle, porque enquanto que nós olhamos no espelho e às vezes nós nos contentamos com aquilo que somos e com aquilo que temos, Deus enxerga em nós muito mais. Ele enxerga em nós não apenas aquilo que nós somos, mas Ele enxerga em nós aquilo que nós poderíamos ser.
E é por isso que é tão importante nós darmos lugar em nossa vida para que a visão de Deus seja implantada em nós. Viver uma vida apenas com uma visão humana é viver uma vida muito limitada. Viver uma vida com a visão de Deus é uma vida de grandes possibilidades, é uma vida de crescimento constante, pois o que Deus enxerga em nós não é apenas aquilo que nós somos, mas é aquilo que nós podemos ser.